Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, antes de começarmos o webinar, queria que pedir-vos se me podiam, por favor, colocar aqui se me estão a ouvir bem. Ótimo, parece que estão todos a ouvir bem. Boa tarde. É a primeira vez que está a participar neste webinar. Qualquer questão, podem ver aí do vosso lado direito um chat no qual podem ir colocando as vossas questões, ou se por acaso não nos ouvirem bem, ou quiserem acrescentar algo, ok? Estejam à vontade para colocar aqui as vossas questões. Entretanto, eu também vou validando se estão todos a ouvir-nos corretamente. E vamos dar início ao nosso webinar, já estamos na hora. Vou passar a apresentar-me. O meu nome é Diana Ribeiro, eu sou a diretora comercial da Ambidata. Este vai ser um webinar um bocadinho diferente, vai ser partilhado entre mim e a minha colega Elsa Lopes, que eu depois também vou aproveitar para vos apresentar. Vamos então dar início à nossa sessão. Como sabem, este ano a Ambidata lançou uma série de ciclo de webinars gratuitos, seja para clientes, potenciais clientes, enfim, todas as pessoas que manifestem interesse. A única coisa que têm a fazer, como vocês fizeram, é inscrever-se no nosso formulário. Este é o penúltimo, vamos ter ainda o último webinar com mais com a área do PCQA e DQA. Para quem não sabe o que é isso, tem a ver com as entidades gestoras. Portanto, convido-vos também a fazerem a vossa inscrição nesse último webinar. Este é o penúltimo e vai ser dedicado à área da gestão documental. O webinar, como eu tinha dito no início, vai ser partilhado por mim e pela Elsa. Em termos de fluxo, eu já estou aqui na Ambidata há 10 anos, portanto já vai há algum tempo, já há algumas pessoas que estão presentes já me conhecem. Eu sou licenciada em Engenharia Química, sou também auditora interna 9001, portanto uma das áreas que nós também vamos abordar tem a ver com as questões normativas relacionadas com a gestão documental, e juntamente comigo vou ter a Elsa Lopes, que é licenciada em Ciência de Computadores e tem uma pós-graduação em Informática Médica, e vai ser ela que vos vai explicar em termos funcionais como é que funciona a nossa aplicação de gestão documental e, acima de tudo, quais são as mais-valias que vocês podem retirar em ter uma gestão documental digital. Ok? Para começar, quem é que se destina a esta área da gestão documental? Apesar de nós termos colocado ali que é mais a responsáveis da qualidade, hoje em dia essa figura dos responsáveis da qualidade é muito abrangente. Ou seja, eu acho que a gestão documental destina-se a toda a gente que trabalha numa determinada empresa, seja ela que tenha a capacidade ou que tenha a necessidade de gerir documentos, seja também de se informar e de consultar documentos, porque evidentemente é todas as pessoas que tenham a necessidade de ter a informação sempre atualizada. As principais vantagens da gestão documental, estas são só algumas. Gestão integrada de documentos, obviamente, quando temos um sistema integrado, torna-se muito mais fácil e rápido de utilizar a gestão documental. A questão do alinhamento com os processos da qualidade, e obviamente tudo isto está ligado a uma gestão mais eficiente de recursos, ou seja, com um sistema proativo de comunicação em que o próprio sistema é que vai alertando os intervenientes daquilo que é necessário fazer em termos de documentos, revisão de documentos e por aí fora, que a Elsa depois vai falar um bocadinho sobre isso. Torna-se mais proativo porque deixa de ter que haver a necessidade de andar sempre a controlar e é o próprio sistema que avisa quais são os timings para o fazer, ok? Antes de avançar, eu gostaria de conhecer um bocadinho o público-alvo que temos hoje aqui na nossa sessão. Vou lançar aqui uma pequena questão. Já estão a ver o meu ecrã, certo? Pronto, desculpa um bocadinho por esta interrupção. Efetivamente tivemos aqui um problema de internet e tivemos aqui um percalço e tivemos que voltar a retomar o webinar. Está bem? Pedimos imensa desculpa, vamos continuar. Pronto, como eu estava a dizer, vamos começar por fazer uma introdução aqui ao sistema em termos de funcionalidades. Vai ser a minha colega Elsa que vai apresentar e depois vamos ter dois temas distintos um bocadinho mais para o fim, que é como é que nós vamos transformar
a nossa gestão documental em algo que seja de conhecimento, seja basicamente aquilo que eu vos pergunto é quanto é que vale o vosso arquivo de documentos e por fim vamos terminar a sessão com a aplicabilidade da gestão documental às diferentes normas que eu falei no início. Antes de passar a palavra à minha colega Elsa, eu queria vos lançar aqui uma pergunta que é para perceber um bocadinho se vocês já têm ou não um sistema de gestão documental. E quando eu digo sistema de gestão documental não tem que ser um software, tá bem? O sistema de gestão documental pode ser uma file system ou o que vocês entenderem, ok? Ok, aqui é que a maior parte, também para partilhar com vocês, a maior parte já possui um sistema de gestão documental. Como eu estava a dizer há pouco, vou então passar a palavra à minha colega Elsa, que vai-vos passar por começar por falar em algumas das funcionalidades que dizem respeito à área da gestão documental, está bem? Olá a todos. Como a Diana referiu, então nesta parte focarei apenas algumas das funcionalidades mais relevantes da gestão documental, existindo outras que não mencionarei. Entretanto, podem colocar as questões que nós oportunamente responderemos e, caso queiram algum esclarecimento adicional, podem contactar-nos ou enviar e-mail, que teremos todo o gosto em esclarecer ou até mesmo fazer uma demonstração. Em relação ao módulo da gestão documental, ele permite armazenar os documentos em 3 formas simultâneas, ou seja, pode ser na nuvem, num contentor Azure, numa base de dados ou até mesmo numa pasta partilhada em uma rede. Também permite pesquisar ou consultar documentos de diversas maneiras através de ordenações e filtros. Esses filtros podem ser através de favoritos, classificadores, palavras-chave, por datas, por tipos de documento, entre outros. É possível visualizarmos em formato PDF documentos do tipo Word ou Excel, do género de um documento de leitura apenas para utilizadores que não têm permissão de edição. O sistema também permite identificar documentos com dados sensíveis e fazer o upload de qualquer tipo de arquivo, com tamanho ilimitado. A nossa gestão documental ela é disponibilizada em 2 versões, pode ser desktop ou web. Nós aí na imagem conseguimos ver termos uma ideia de como é a nossa versão web. E a versão web é possível configurarmos as cores da interface. Em relação ao controle automático de versões, o sistema permite gerar automaticamente uma nova versão de acordo com o nível de alterações. Por exemplo, se a versão atual de um documento em vigor é 1.0 e estamos a fazer pequenas alterações, então o sistema atribuirá ao novo documento a versão 1.01 ou, no caso das alterações, por exemplo, serem grandes, em que nós estamos a alterar a estrutura do documento, então o sistema irá atribuir a versão 2.0 de acordo com o que o utilizador irá indicar quando estiver a fazer a edição de um documento. Quanto aos processos baseados em workflows, existe uma flexibilidade na configuração destes processos. Conseguimos definir um número de etapas ilimitado, atribuir pessoas ou responsabilidades diferentes em cada etapa. Nós, por exemplo, nessa imagem de configurações de processos, conseguem ter a percepção de como é que, ou seja, de como é que nós podemos fazer a configuração de um workflow. Desta forma, ou seja, o sistema também garante a automatização e a uniformização dos processos de negócio. O sistema também disponibiliza para cada documento um histórico de todos os intervenientes envolvidos em cada etapa de um processo. Vocês estão a ouvir bem ou estão a ouvir em duplicado? Ok. Para cada processo ou etapa, o sistema também registra nos logs e permite notificar automaticamente através da aplicação ou por e-mail. Ou seja, nas notificações nós podemos parametrizar para alertar, ou seja, fazer os processos pendentes de aprovações de documentos, notificar para versões de documentos rejeitadas, tomadas de conhecimento. Em relação à evidência da difusão de informação e acessos, podemos averiguar que, para cada documento, conseguimos identificar quais os colaboradores que já tiveram conhecimento da sua disponibilização, através dos processos que vimos anteriormente, e quais os que visualizaram e quem é que imprimiu o documento.
Ou seja, muitas vezes os colaboradores podem até dizer que já tiveram conhecimento que um novo documento ou uma nova versão está disponível. No entanto, quando há as auditorias, consegue-se constatar que, apesar do colaborador ter acesso ou ter conhecimento que o documento está disponível, ainda não o visualizou. Através de indicadores e planos, também podemos extrair outros dados, tais como os documentos impressos por utilizador, o top dos documentos mais visualizados ou os documentos que já estão caducados. Mais à frente, a Diana irá apresentar alguns exemplos na área de conhecimento. Na codificação automática, o sistema permite configurar para cada tipo de documento uma máscara que vai permitir identificar de uma forma clara e estabelecer uma relação direta e fácil compreensão com o código do documento. Por exemplo, nós podemos parametrizar para quando estamos a criar um novo documento, combinarmos as siglas do tipo de documento com o ano e uma numeração sequencial. Assim, para o novo documento, o sistema automaticamente irá gerar um código de forma controlada, respeitando todas as regras previamente definidas. Em relação à funcionalidade da árvore de documentos, é nesta área que nós conseguimos ter uma visão global da estrutura documental. É aqui que nós conseguimos fazer a manutenção de todas as pastas e documentos que visualizamos, os detalhes de todos os documentos. Podemos consultar os documentos por pastas ou ver uma lista completa com todos os documentos de acordo com um filtro de pesquisa e ordenação. Atenção que apenas os utilizadores com permissões a cada um destes documentos é que vão conseguir visualizar, criar, editar ou eliminar os documentos. Também é possível receber notificações mediante cada uma das configurações. Na revisão de documentos, o sistema tem uma funcionalidade que só está disponível na versão web, mas que torna o processo de revisão documental muito mais eficiente, pois permite centralizar um conjunto de pareceres e contributos de vários revisores apenas numa determinada área. Em relação aos documentos obsoletos, também deixam de estar visíveis, ou seja, deixam de estar visíveis e acessíveis para os utilizadores, mas os utilizadores supervisores que continuam a ter acesso a essas versões. A revisão de um documento pode ser efetuada por vários utilizadores e o sistema também permite programar a próxima revisão, notificando a data limite para a próxima revisão. Quanto às notificações, o sistema permite personalizar os modelos das notificações explotadas e quais as pessoas que irão receber, tanto no âmbito de um processo, alertas para revisões de documentos ou até mesmo novos documentos. As notificações podem ser por e-mail ou por SMS. É possível nós fazermos esse tipo de parametrização. E agora, de um modo sucinto ou resumindo, evidencio que o módulo de gestão documental permite dotar das funcionalidades, todas as funcionalidades, à medida de cada realidade, de cada área de negócio. Conseguimos ver que ele é bastante parametrizável, o que é uma vantagem, ou seja, nós temos uma certa liberdade de podermos configurar os workflows e mesmo as configurações das pastas e dos documentos. Não sei se, entretanto, vão querer colocar alguma questão mais técnica ou se querem colocar mais no fim. Podem escrever, por favor, no chat. Se é possível, ou seja, existe aqui uma questão a perguntar se é possível integrar a gestão documental com o Office 365 ou com o SharePoint. Sim, é possível. São à parte. A Ambidata é a parceira Golden da Microsoft. Ok, entretanto, como disse, vou passar a palavra à Diana e se eventualmente houver mais questões nós voltaremos a falar e a esclarecer. Obrigada, licença. Bem, ainda tem aqui uma questão colocada pelo Pedro, que pergunta se existem já clientes com grande dimensão a usar a gestão documental. Sim, temos de clientes de todas as dimensões, desde o cliente mais pequeno, um laboratório mais pequeno, até grandes entidades organizacionais que não são laboratórios. Posso dar algum exemplo e isso está publicado também nos nossos testemunhos, seja a Estrusal, seja o Banco Santander, que nada tem a ver com laboratórios, ou seja, a gestão documental é adaptável a qualquer área de negócio, independentemente do tamanho ou da dimensão da própria empresa, ok? Não há qualquer limitação ao nível da implementação de uma gestão documental, seja em que tipo de indústria ou área de negócio ela se inclua, ok?
Ou seja, a parte da gestão de metadados nos documentos é possível fazer e mesmo na importação de documentos nós temos essa facilidade de importar mesmo esses metadados associados aos documentos. Sim, é possível consultar. Existe aqui outra questão que é se perguntar se é possível consultar os documentos em dispositivos móveis. Sim, existe a versão web que permite fazer a consulta dos documentos. Entretanto, nós vamos ter no final também mais um espaço para mais algumas questões, entretanto também que quiserem colocar, estejam à vontade, está bem? Passando aqui um bocadinho à parte de que foi aquilo que eu questionei no início, que é se todos os presentes que aqui estão, independentemente da organização onde estão inseridos, se sabem quanto é que vale o seu arquivo de documentos, ou seja, de que forma é que conseguem retirar informação ou conhecimento sobre os documentos que têm no sistema. Um dos exemplos que podemos tirar tem a ver com a visualização dos tipos de documentos, por exemplo, por tipo de documento, qual é o maior foco dentro da minha organização em termos de criação de documentos, ou quais são os colaboradores que consultam mais documentos, enfim, o que nós chamamos é, vocês podem retirar daquilo que é o arquivo de documentos e a organização da vossa gestão documental, podem retirar informação sobre ela, que pode depois ser importante para vocês tomarem algumas decisões. Imaginem, por exemplo, vou dar um exemplo de algo que já aconteceu, que é há uma não conformidade que é atribuída a um determinado colaborador sobre um procedimento que não estava a ser bem cumprido e eu consigo aqui perceber se efetivamente esse colaborador abriu ou não abriu aquele documento alguma vez ou aquele procedimento. Ou seja, são alguns indicadores que é possível retirar que permite transformar os documentos em algo mais do que um arquivo, ou seja, em conhecimento. Por exemplo, temos aqui um outro indicador que vos mostra a questão dos documentos que nunca foram consultados, nunca foram abertos. O que é que podemos fazer com esses documentos? Será que os podemos tornar obsoletos? Faz sentido nós continuarmos a controlar este tipo de documentos que ali estão? Quais são os documentos que são mais consultados? Por exemplo, na questão da revisão, podemos identificar claramente ou de uma forma muito rápida quais são os documentos que nós temos para rever, por exemplo, no próximo mês, face à sua data de caducidade, saber quantos é que estão em vigor, quantos é que estão caducados, ou seja, é pegar em toda a informação que a Elsa vos foi falando, nas diferentes funcionalidades, e perceber dentro da minha organização como é que eu posso transformar tudo aquilo que eu tenho armazenado na minha base de dados, sistema documental, em conhecimento, em algo que me possa trazer valor para a minha empresa, ok? Antes de avançar para a última parte desta apresentação que tem a ver com a aplicabilidade da gestão documental às diferentes normas, eu gostaria de saber, e vou lançar aqui uma pergunta, se a organização onde vocês estão inseridos, se é uma organização que já está certificada, se já está acreditada, para nós também percebermos qual é o público-alvo que nós temos aqui presentes, ok? Eu depois vou falar um bocadinho das duas normas, da aplicabilidade da gestão documental, seja a área, seja a área 9001, seja a 17025, ok? Vou falar um bocadinho sobre estas duas normas. Temos aqui já dados que possamos analisar também. Isto é importante, o porquê desta pergunta, o porquê de nós colocarmos se são acreditados ou certificados, porque uma das coisas que nós vamos falar agora tem a ver com a aplicabilidade às duas diferentes normas, está bem? Seja a 17025, seja a 9001. Se não ouvir-me, entretanto, tenho aqui uma questão, enquanto não é passado o novo slide. Como é feita a importação dos documentos da File System para a gestão documental? Ora bem, essa questão é muito relevante e realmente o processo de importação é muito simples. Nós temos duas metodologias para fazer a importação de documentos, pode ser na versão desktop ou na versão web. A versão web nós conseguimos fazer, ou seja, ter uma imagem exata, um espelho da informação dos documentos, dos metadados, exatamente como nós temos no sistema antigo e passá-los para a nova versão, ou seja, para o nosso sistema. E a versão de importação através da versão desktop podemos selecionar uma pasta e carregar automaticamente todos esses documentos para a nossa estrutura, cumprindo todas as subpastas que estão dentro.
aproveitamos para responder esta pergunta. Entretanto, como eu estava a falar há pouco, nós queremos falar um bocadinho da gestão documental como um requisito comum a estas duas perspectivas, ou seja, a certificação e a acreditação. A certificação é orientada a organismos que queiram certificar o seu processo ou o seu serviço de acordo com um determinado normativo de referência, neste caso é 9001, e a acreditação, que está dedicada mais aos laboratórios, tem a ver com a capacidade ou a representação da capacidade técnica de um laboratório para prestar um determinado serviço, e aí já temos a 17.025. A gestão documental é algo que está ali naquela figura na área cinzenta, como um requisito comum a ambas as normas, está bem? O que nós vamos agora detalhar vamos falar um bocadinho sobre os pontos em cada uma das normas e como é que podem retirar em termos de maior vantagem e do cumprimento do próprio requisito da norma face à norma no qual vocês estão inseridos, seja uma 9001, seja uma 17.025. No que diz respeito à 9001, um dos pontos que são claros e nos quais vocês podem retirar partido da gestão documental tem a ver com o ponto 7.5, tem a ver com a informação documentada. E o que é que nós queremos dizer com isto? Ou seja, tudo aquilo que a Elsa foi mostrando permite a própria criação e atualização da informação em tempo real, seja através de identificação dos documentos, a própria revisão, o próprio workflow do processo, como a Elsa falou, de aprovação dos determinados documentos, o controle das edições e das alterações de documentos. Vocês conseguem com a gestão documental dar o cumprimento a este ponto. Seja isso, seja garantir também o controle da informação documentada, ou seja, nós temos informação no qual temos que ter bem definido e que o software nos ajuda a fazer de uma forma correta a questão da lista de distribuição de determinados documentos para determinadas pessoas ou perfis, o próprio acesso, como a Elsa referiu, quem é que tem acesso ou quem não tem acesso, e isso a gestão documental acaba por ser uma mais-valia porque permite informatizar todas essas áreas e permite que o sistema seja muito mais intuitivo e mais rápido. No que diz respeito à aplicabilidade às 17.025, aqui elencamos dois pontos, se bem que há muitos outros pontos, seja na 9001, seja na 17.025, de onde há aplicabilidade da gestão documental, mas elencamos aqui estes dois. O 8.2 que tem a ver com a documentação do sistema de gestão, e aí o que nós dizemos é que a gestão documental digital faz com que haja um comprometimento maior e uma participação contínua no que diz respeito a melhorias contínuas do sistema de gestão da qualidade, a rastreabilidade da informação, ou seja, sabe-se sempre quem é que acedeu a determinado documento, se teve ou não teve acesso, e a questão da própria acessibilidade da informação, o facto de haverem notificações que faz com que os utilizadores possam ser alertados de revisões, de alterações de determinados documentos, faz com que o acesso à informação seja muito mais rápido. E ainda relativamente ao 8.3, que diz respeito ao controle de documentos do sistema de gestão, ou seja, mais naquilo que nós falamos nos indicadores, por exemplo, a questão da periodicidade das revisões de documentos. Já sabemos que ao nível da 17.025 no máximo deverão ter uma periodicidade de 4 anos para a revisão dos documentos. Com aqueles indicadores facilmente conseguem perceber quais são os documentos que têm que ser revistos em determinada data. A questão das alterações, como a Elsa falou, das alterações que implicam ou não a geração de uma nova versão. Se for uma alteração mais reduzida, pode não implicar a geração de uma nova versão, ou se for uma alteração mais de grande fundo, implica a geração de uma nova versão, com todo o controle do workflows de aprovação, e a questão dos obsoletos, se bem que nós aqui na Midata costumamos dizer que na área digital não há obsoletos, porque o documento há sempre espaço para ficar armazenado o documento, mas efetivamente uma das coisas que a norma diz é que nós temos que garantir o arquivo da gestão de conhecimentos por um prazo igual ou superior a 5 anos. Com uma gestão documental isso é sempre cumprido, porque efetivamente, como eu disse, deixamos de ter obsoletos e passamos a ter os documentos sempre disponíveis, obviamente sempre com questões de permissão, ok? Temos aqui uma pergunta que nos coloca sobre se o sistema alerta de forma automática quais os documentos a rever e se é possível assinar
digitalmente os documentos com certificados digitais? Ok, então vou respondendo a esta questão. Sim, realmente o sistema permite alertar e é possível nós também parametrizarmos esse tipo de notificações, ou seja, dar uma lista dos documentos que são necessários fazer a revisão e até dizer qual é o período, se já ultrapassou o período para a revisão ou não. Também sim, é possível assinar digitalmente os documentos com certificados digitais. Tanto assim na gestão documental como em outros módulos é possível. É uma característica mesmo do sistema. Uma questão que queiram colocar, estejam à vontade, por favor. Fica assegurado. Ou seja, existe aqui uma questão que é: a evidência do registro de alterações entre versões dos documentos é assegurada? Sim, o documento até pode estar em elaboração, passar por várias fases e ser rejeitado. Vai ficar sempre com um histórico com todas essas alterações, ou seja, aquele documento ficou registado e tinha aquela versão, entretanto foi feita um novo carregamento, uma nova versão ou mesmo do novo documento, e isso fica tudo evidenciado nos registros, nos logs, nas notificações. E existe aqui outra questão a perguntar se o sistema alerta se contém dados sensíveis, informações confidenciais ou dados não autorizados. Sim, nós conseguimos ter as marcas de água, em que nós podemos até imprimir um documento, ou seja, ou abrir um documento e dizer que é uma versão não controlada, por exemplo, ou se tem dados não autorizados, podemos bloquear mesmo o acesso até a esses documentos. E nós também temos um módulo RGPD que controla, ou seja, essa parte confidencial dos documentos e de outros dados. O José Pedro, entretanto, colocou aqui mais uma questão a perguntar se é possível enviar links diretamente para os documentos para o e-mail de pessoas externas e internas à empresa. Sim, é possível. Outra questão é se o sistema permite gerir a cópia de impressão dos documentos. Sim, além do sistema permitir controlar a cópia de impressões, nós quando vamos ver os acessos àquele documento conseguimos saber também quem imprimiu, o número de cópias que foram impressas, em que posto foi impresso. Essa informação poderá ser extraída através de indicadores ou de planos. Algumas informações poderão não estar disponível diretamente na plataforma ou na árvore de documentos, mas através dos indicadores que são possíveis para serem parametrizados e a buscar qualquer tipo de dados que esteja registado. Aqui tinha uma questão que perguntava se desta forma era possível garantir a confidencialidade de todos os documentos e se a base de dados podia dar esta informação encriptada. Certo, isso é possível com o nosso sistema. Que mesmo se os utilizadores ou os colaboradores não tiverem acesso a determinados documentos, não irão realmente conseguir acessar a eles. E tem outra questão que é quantas contas individuais o sistema permite. Eu presumo que estas contas sejam o número de utilizadores? Já é isso? Bem, se for o número de utilizadores é basicamente limitado, está relacionado com o número de licenças do sistema. E o que nós queríamos também dizer-vos era que este webinar vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. A todos os inscritos vão também receber amanhã um link com o vídeo sobre o webinar, sobre aquilo que vocês vão estar a ver, e dentro dos próximos dias, assim como todos os outros webinars, vocês vão poder aceder ao nosso canal do YouTube a todos os webinars. Mas pedimos desculpa também por aquele contratempo que tivemos em termos de rede de internet. Esperamos que todos tenham gostado e que participem no último webinar que está agendado. Basta irem ao formulário e continuarem a inscrever-se. Qualquer dúvida ou qualquer questão, tenham os nossos contactos, quer o meu, quer o da Elsa. Obviamente na área comercial estamos sempre disponíveis para vos mostrar esta área com um bocadinho mais de detalhe. Hoje foi só para dar uma visão geral de em que é que consiste a gestão documental e como é que pode ser aplicada a diferentes áreas de uma determinada empresa, independentemente da empresa. Portanto, se depois tiverem interesse, podemos detalhar mais, seja através de uma demonstração, seja através de e-mail, telefone, enfim, tem os nossos contactos. Utilizem-nos e contem connosco para o que precisarem. Em meu nome, em nome da Elsa e em nome da Midata, agradecemos pela vossa presença. Esperamos que tenham gostado, que tenha sido útil este webinar e contamos convosco no próximo webinar. Muito obrigada e boa tarde.